Olá, crianças, estamos de volta com a correção dos exercícios do livro de história de vocês. Eu pedi que vocês fizessem a página 23 e a página 27, né? Então vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre cultura e religião dos primeiros povos, não é isso? Sobre os primeiros povos que foram, no caso, no Antigo Egito, né? Vimos que a religião era um elemento muito importante no Egito Antigo e seus habitantes expressavam a religiosidade em vários momentos da vida cotidiana, ou seja, no seu dia a dia. As artes, as construções e até as ciências, como medicina, eram influenciadas pela religião, que era o ponto forte daquela época, tá bom? Vimos que as pessoas que faleciam na época, quanto mais poder, mais dinheiro, mais riqueza ela tinha, mais poderosa ela era, devido ao seu poder aquisitivo. E vimos que as pessoas que faleciam tinham as suas sepulturas, né? Meio que diferenciadas do que nós vivenciamos hoje, por serem sepulturas, no caso, na pirâmide, né? A pirâmide era o formato de, hoje, né, triangular, mas ali era guardado, né, os corpos mumificados, né? Aqueles corpos que eles faziam todo aquele procedimento, né, até se tornando uma múmia, né, enrolada, enfaixado. Eles tinham o banho de cheiro, né? Tiravam os órgãos, colocavam as joias, tudo aquilo que eles tinham com eles que era valioso, importante, junto ali, para que quando eles fossem ter uma nova vida, tudo aquilo ali fosse aproveitado. Isso aí era a visão deles, né? Do povo do Antigo Egito. Bom, na página 23, pergunta assim, número 1. As pessoas de um passado distante eram religiosas? Explica a sua resposta. Bom, aqui no caso está perguntando em relação a nós, a nossa época. A nossa época, ou seja, o que nós vivemos, o que a nossa família viveu. Há um tempo passado, sim, as pessoas, né, a minha avó, minha bisa, a bisa de vocês, eles eram-se muito religiosos. Nas casas antigas, eu lembro que na casa da minha avó materna e tanto na avó paterna, a sala eram contidos vários quadros religiosos de santos. Vovó tinha o quadro de Santo Antônio, de São Pedro, as fotos mesmo, fotos de religiosos nas paredes. Antigamente, minha mãe diz que não se falava oração, era reza, né? Tinha muita reza. E eles acreditavam em muitas, que nós falamos agora, tipo superstição, né? Um exemplo para vocês. Eu peguei uma fase que eu tinha uns 11, 12 anos, que na época da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, vovó não deixava ninguém varrer casa. Ela dizia que era pecado. É pecado o dia de Sexta-feira Santa, não pode varrer casa, não pode limpar casa. É o dia de jejuar, é o dia de rezar e o dia de comer peixe. Era o que ela trazia como o que ela aprendeu, a sua crendice, a sua religião. E era muito na época, né? Eu lembro que era muito o catolicismo, né? O catolicismo que vivenciava mais na época da minha bisa, da minha avó, da minha bisa também. Né? E hoje é diferenciado, mas naquela época o povo era muito, sim, muito religioso. Então, perguntou para você aí, as pessoas de um passado distante eram religiosas? Explica a sua resposta, né? Desde os tempos muito antigos, a religiosidade faz parte da vida das pessoas. Estudiosos encontram esculturas de milhares de anos representando divindades, provavelmente adoradas pelas pessoas daquela época, né? Isso aí bem lá atrás, né? E as pessoas, né? No caso que no caso eu vivenciei, ou que vocês têm as fotos, né?
que a mamãe tenha guardado aí a foto da Bisa, né? Tem um quadro um pouquinho disso, né? Dessa lembrança, né? De ter muita religiosidade. Número 2. Quais eram as funções dos faraós no Egito Antigo e por que eles eram tão importantes para os egípcios daquela época? Bom, por quê? Porque além de comandar as leis e o exército, os faraós também eram chefes religiosos e considerados descendentes dos deuses. Eles tinham isso como a crença deles. Número 3. Por que no Egito Antigo as pessoas mumificavam os corpos dos mortos? Por quê? Eles acreditavam que para obter a vida eterna, o corpo deveria estar preservado. Por isso, todos que tivessem as mínimas condições para isso, pagavam para ser mumificados. Ou seja, as pessoas faziam o possível para serem mumificadas, porque eles tinham como crença que de uma suposta vida onde eles iriam aproveitar o seu corpo e o que ali estava. Troca de ideias. De acordo com as imagens a seguir e com os seus conhecimentos, responda as questões. Aí tem duas imagens. A primeira, mumificação realizada no Egito há 2.200 anos. Vocês perceberam bem, né? Do que representa essa imagem aí, né? E o segundo, objeto de madeira produzido há aproximadamente 2.700 anos no Egito. Aí vem o número 1. Descreva os objetos representados nas imagens. Bom, a primeira imagem, nós vemos aí claramente que é a imagem de um gato. A primeira imagem mostra um gato mumificado. Até o gatinho na época foi mumificado. E a segunda é um sarcófago. Não é isso? É um sarcófago. Número 2. Que práticas relacionadas à religiosidade do Egito Antigo podem ser identificadas nessas imagens? Bom, nós podemos ver nessas imagens aí, no caso, a mumificação e o uso de sarcófagos, ou seja, sarcófagos era o caixão enfeitado de madeira. Essa imagem aí que parece, né, é uma imagem representada assim, né, com olhos, tem nariz, né, o corpo humano, no caso, um caixão representado da época. Um caixão de madeira que é o chamado sarcófago. Ok? Agora vamos à página 27. Na página 27 fala assim, número 1. Pinte de verde os quadrinhos das afirmações verdadeiras sobre a religião dos egípcios antigos. Primeiro, os deuses do Egito estavam vinculados a elementos da natureza? Sim. A natureza para eles era aquilo que inspirava em suas atitudes, porque eles tinham a natureza como o sol, a lua, por exemplo, como um deus para eles. Cada parte da natureza representava algo para eles. 2. Os egípcios antigos acreditavam que os deuses foram responsáveis pela criação e manutenção do universo? Sim, também acreditavam. 3. As pirâmides eram consideradas moradias dos deuses? Não, moradia não. Moradia não. Ali era considerado um sepultamento, um local onde era ficar guardadinho até a hora tão esperada chegasse, né? Segundo eles, segundo a história. Então não é para marcar. Os sacerdotes eram responsáveis pelo recolhimento dos impostos? Também não. O tribunal de Osíris fazia parte da crença dos egípcios antigos na vida eterna? Sim, o tribunal de Osíris fazia sim a parte da crença dos egípcios, ok? Então, marcando a primeira, a segunda e a última. Bom, número 2. No caderno, desenhe ou cole imagens de elementos que melhor representem o Egito Antigo.
Em seguida, explique a sua criação para os colegas. Aí, no seu caderno de história, você, né, desenha aquilo que você verificou nas páginas anteriores sobre o Egito Antigo, ilustra e comenta, né? Comenta com seus pais aí na sua casa, né, sobre por que você fez aquele desenho ali, né? O que significa aquele desenho que você tenha feito para demonstrar que ele faz parte do Egito Antigo, ok? Explorando documentos. Veja a foto. A cena mostra o faraó na presença de alguns deuses e foi produzida na tumba de Ramsés I, há 3.300 anos, na cidade egípcia de Luxor. Número 1. Marque com um X o nome dos deuses que você identificou na imagem. Então aqui nós podemos ver dois tipos de deuses. Eles são chamados de Horus e Anubis, ok? E vocês puderam ver esses tipos de deuses aqui na página 24 e 25, não é isso? Shu é o deus do ar. Os egípcios acreditavam que ele mantinha o céu em seu lugar e trazia o sol à terra todas as manhãs. Ram, o deus do sol, o deus sol, foi o primeiro deus a surgir das águas no início dos tempos. Tefnut, deusa da chuva. De acordo com a crença egípcia, essa deusa teria brigado com Shu, seu irmão, e abandonado o Egito. Transformou-se em gato e é representada em muitas pinturas uma cabeça de leão. O Nut, deusa do céu e das estrelas. Geb, deus da terra. Shet, deus da violência, da desnutrição e do deserto. Ísis, deusa da magia e da vida. Osíris, deus dos mortos. Horus, deus do céu e da guerra e da proteção. Anubis, deus da mumificação. Néfites, deus da proteção divina. Então aqui retrata para vocês todos os tipos de deuses em que eles acreditavam, né? A crença deles. Então no número 1, página 27, são Horus e Anubis. Ok? Me aguarde, já volto.